Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: que vossos bens estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta. Logo que ele chegar e bater, felizes são os convidados, os empregados, que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e, passando, os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos devotos de São Domingos Santo, a leitura do Evangelho tem a longa e a breve. Eu fiz opção pela leitura breve, porque alguém pode ouvir dizer: o padre cortou o Evangelho. É porque tem duas opções, a mais longa e a mais breve. O importante é saber que a chave de leitura da breve está contida na longa. Mas entremos no texto de hoje. Nós celebramos o 19º domingo do tempo comum, e o tempo ele vai avançando, vai diminuindo, porque Deus vai nos ajudando a caminhar com maior segurança e paz. A leitura da primeira leitura do livro da sabedoria fala para nós de uma noite memorável, de um dia feliz para os judeus. Os judeus aqui chamados de hebreus, porque hebreus não é um povo, não é uma raça. Hebreu é uma condição de pobreza que o povo egito apelidou Israel. Se a gente recorda, Israel é o povo escolhido por Deus, e hoje nós estamos ouvindo a libertação e a alegria desse povo conduzida por Moisés. Enquanto os hebreus estavam animados, preparando o dia da libertação, Deus estava promovendo no coração deles a esperança de dias melhores. Vamos recordar o que nós ouvimos domingo passado. No domingo passado, a liturgia nos convidava a examinar como nós estamos administrando a vida que Deus nos deu. E hoje a liturgia, ela tem como sequência dessa mesma tônica a vida que Deus nos oferece. O povo hebreu, ele viveu mais de 400 anos escravizado pelo povo do Egito. E o povo do Egito, faraó, príncipes, princesas e toda a nobreza, eles não trabalhavam, porque os hebreus se multiplicavam a cada ano e sustentavam todo o serviço que deveriam o povo egípcio realizar. Então vocês imaginam, quando Moisés apresentou ao faraó a libertação desse povo, durante 400 anos, o clamor, o sofrimento, as orações gritava ao coração de Deus por libertação. E Deus vai preparando um homem chamado Moisés para tomar a frente dessa libertação do povo. Quando Moisés indicou que se o faraó não libertasse o povo, as pragas seriam cada vez maiores. E o império, o faraó, ele desobedeceu a sugestão de Moisés e começou a castigar mais ainda os hebreus. Na última praga, o que foi que aconteceu na última praga dos mandamentos que Deus ofereceu ao povo egípcio? O que foi que aconteceu? Na última praga,
que os primogênitos serão feridos. Todos os primogênitos do Egito serão feridos, mas os primogênitos dos hebreus serão poupados. Quando Moisés anunciou, o faraó endureceu o coração e veio a morte do único filho do faraó. Quando a morte chegou, o faraó providenciou seus feiticeiros, mágicos, tudo que ele tinha na mão para trazer de volta a vida do filho, mas nada aconteceu. O faraó se rende e entrega a liberdade ao povo de Deus através de Moisés. Naquela noite em que os hebreus estavam se preparando para a libertação, o Egito estava chorando e sofrendo a perca de seus entes queridos. E o povo de Deus foi livre. Moisés conduziu o povo à libertação. A segunda, no Evangelho que ouvimos, aparece para nós Jesus que nos convida a estar preparados, porque não sabemos o dia que vamos partir. E essa preparação a gente vai fazer memória e uma relação com a primeira Páscoa. Veja só, enquanto Moisés libertou o povo da escravidão do trabalho, Jesus Cristo vem para nos libertar da escravidão do pecado. Só que existe uma diferença. A escravidão do pecado era algo, a escravidão do trabalho no Egito era algo material. O povo não aguentava mais o sofrimento braçal. A libertação da salvação em Jesus Cristo se dá mediante o pecado. E aí não passa a ser mais um pecado ou uma salvação coletiva, mas uma salvação individual. São Paulo nos afirma que nós temos um espinho na carne. E esse espinho na carne é o pecado que nos faz doer e que às vezes não queremos nos libertar dele. O pecado, ele nos corrompe diante da amizade com Deus e nos afasta de Deus. Quais são as manifestações de pecado? Egoísmo, ambição, intolerância, maldade, violência, falta de fé e inúmeras outras manifestações de pecado que acontecem na vida humana. Como nos libertar? Como viver a salvação diante das seduções que somos conduzidos a cada dia? Ouvindo a palavra do Filho muito amado. Jesus, ele veio como Moisés, salvou o povo. Jesus veio nos libertar. Mas essa libertação do pecado, ela se dá mediante a nossa conversão. Enquanto mais estivermos envolvidos no vício do pecado, mais distantes estaremos de Deus. A segunda, o Evangelho nos diz que Jesus vem, e quando ele chegar, ele não vai anunciar, porque vai nos pegar despreparados ou preparados para acolher a herança que Deus tem para nós. Se nós buscamos a salvação, nós queremos a ressurreição. Lembrem-se que o faraó tentou de várias maneiras, através da bruxaria e feitiçaria, trazer de volta a vida de seu filho. E Jesus, somente pelo vínculo do amor, ele nos oferece a ressurreição, ou seja, despertar para uma vida, não uma vida corrompida pelo pecado, mas uma vida livre diante da bondade e do amor que Deus nos oferece. Mas essa ressurreição e essa liberdade é mediante o meu desejo de buscar a Deus. Todos os dias nós somos convidados por Deus para modificar a nossa vida de trevas à luz, e somos convidados a sair da escravidão do pecado e ganhar uma vida livre. Santa Teresinha, do Menino Jesus, aquela das rosas, ela prometeu que quando chegasse no céu, faria cair uma chuva de rosas sobre nós. Vocês imaginem uma rosa perfumando a nossa vida. Santa Teresinha diz: olha, eu vou deixar cair do céu
os espinhos para ferir ainda mais vocês. Santa Teresinha nos oferece o bálsamo, a suavidade, para que nos aproximemos de Deus através da ternura do coração que Deus nos oferece. E se Deus nos oferece um coração terno, é também para a gente acolher, partilhar, distribuir com os outros o mesmo coração que Deus nos acolhe. Mas às vezes somos egoístas e ambiciosos. Queremos o amor de Deus para nós, e quando detemos o amor de Deus, passa-se a ser pecado e não liberdade. São Paulo, mesmo preso, acorrentado em Roma, São Paulo tinha a convicção que era livre, era um homem livre, porque se desprendeu do pecado e viveu uma vida inteiramente para Deus. E o nosso peregrinar nesta vida é justamente esse: é nos libertar do pecado e viver uma vida justa diante de Deus através da prática do bem. Na segunda leitura da carta de São Paulo, a carta aos Hebreus, ela nos é muito importante porque fala sobre a fé. Para o autor sagrado, a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera. O que é que nós esperamos de Deus? A salvação. Mas como é que nós teremos a salvação se nós praticamos o mal? Se nós destruímos a nossa vida diante de Deus e recordando que a vida que nós temos, ela não está em nossas mãos, ela está nas mãos de Deus, e nós somos somente administradores, bons ou maus, desta vida que Deus nos oferece. E a fé é esse modo da gente viver nesse mundo esperando a salvação. Mas essa espera só se dá quando na prática do bem eu acolho, eu perdoo, eu amo o meu próximo. Aí o fariseu perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? É aquele que está do meu lado, é aquele que caminha comigo, é aquele que às vezes eu não gosto, é aquele que às vezes eu falo mal, é aquele que eu não quero próximo de mim. Esse é o meu próximo, é a ele que eu devo corresponder o amor e o desejo que Deus tem por mim. Inúmeras pessoas abrem a boca e dizem assim: Deus me ama. Às vezes parece uma frase solta e sem sentido, porque o amor de Deus só nos corresponde quando nós somos capazes de amar ao outro. Deus não é egoísta, Deus é comunitário, Deus é comunhão, e os nossos sentimentos, eles devem ser também expressão de comunhão entre nós. E essa expressão de comunhão, eu me refiro diretamente agora aos homens que receberam o dom da paternidade. Há homens que são dignos de ser pai, porque cuidam, zelam, protegem seus filhos e educam na fé. É a imagem perfeita de Deus neste mundo. Mas em contrapartida, temos homens que não zelam, não ambicionam a paternidade e não vivem o dom que Deus lhe ofereceu. No século XXI, apareceu e sempre existiu, mas agora de maneira mais clara, a imagem da pai, da mãe. Essa expressão banho quer dizer pai e mãe. Quando as mulheres assumem seus filhos e vivem a dualidade mãe e pai, educam, criam, zelam e caminham com seus filhos, porque não dependem do gênero masculino para educar a sua família, mas assumiram em si, por ocasião da situação, a maternidade e a paternidade. E a essas mulheres nós também queremos agradecer, queremos também evidenciar, porque abriram mão de suas vidas e se dedicaram aos seus filhos. Mas, como ser humano, na maioria das vezes, é ingrato, muitos filhos não reconhecem
o esforço desta guerreira, desta mulher que deixou de lado os seus sonhos e foi cultivar os sonhos de seus filhos. Precisamos nós também saber valorizar as mulheres que são solteiras e que têm seus filhos, as viúvas que não buscaram nem contraíram um outro matrimônio, mas dedicaram toda a sua vida aos seus filhos. Devemos aprender com Deus a ser misericordiosos, a ser generosos e, sobretudo, gratos a Deus. Por isso, eu convido os filhos, que somos todos nós, a agradecer a Deus pelo Pai que Deus nos ofereceu, ou de maneira direta, ou de maneira indireta, mas a paternidade em nós é fruto do amor de Deus por nós. Vocês devem recordar que domingo passado, Jesus nos possibilitou chamar Deus de Pai e nos ensinou a oração do Pai Nosso. Por essa irmandade com Cristo, somos também filhos de Deus, filhos amados. Portanto, caríssimos devotos de São Domingos, nos empenhemos na construção de uma vida nova, fértil e cheia de amor, porque Deus é bom e Deus é amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. Professemos a nossa fé.